meus amigos. É sempre bom poder compartilhar mais uma vez com vocês um pouco da palavra de Deus. O objetivo do nosso evangelismo para as nações tem sido alcançado, que é transmitir o quão bom são as verdades que se encontram na palavra de Deus. E hoje eu queria dividir com você uma palavra que se encontra em Juízes, no capítulo 14. E devido ao nosso tempo, eu vou estar lendo um versículo, mas se depois você puder ler, leia esse capítulo inteiro. E diz assim o versículo 8, do capítulo 14 de Juízes. Depois de alguns dias, voltou ele para Atomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Amém? É interessante que essa palavra fala de Sansão. Sansão, como você já deve ter ouvido falar, independente de seguir alguma religião ou não, era tido como um dos homens, se não o homem mais forte de sua época. E Sansão, como qualquer outra pessoa, como qualquer outro jovem, também buscava alguém para que ele pudesse se casar, não é? E é interessante que ele, então, caminhando, encontra numa cidade chamada Timná uma jovem. E ele vai até seus pais e comenta com seus pais, dizendo: olha, naquela cidade eu encontrei uma jovem e ela é tão linda e eu quero me casar com ela. Seus pais aconselham ele, dizem: escuta, filho, por acaso não existe entre nosso povo alguém que pudesse estar preparado para ser sua esposa? Precisa você ir procurar num outro lugar a sua esposa? E aquele jovem então vai até aquela cidade novamente e diz o texto que ele encontra um leão. E ele, com sua força, destroça o leão, acaba matando esse leão. E então, após alguns dias naquele mesmo caminho, ele encontra aquele leão morto. E é interessante que a Bíblia, nesse versículo que nós lemos, diz que o leão estava morto. Mas quando ele vai fuçar no leão, ele vai mexer ali no leão, ele encontra um favo de mel na boca daquele leão. E ele então toma aquele favo de mel, come daquele favo. Daí, amigo, você pode estar falando: mas tem a ver isso com o meu tempo? Tem a ver isso com a minha história, com a história de nós, desses tempos modernos? O que nós poderíamos tirar disso? E é interessante, meu amigo, que vemos que, assim como naquela época, todos nós passamos pela juventude, todos nós temos nossos anseios, as nossas escolhas, os nossos desejos. E é interessante que por muitas vezes alguém mais velho, assim como os pais, Sansão diz: olha, filho, talvez você não esteja fazendo a melhor escolha, talvez você não esteja fazendo a melhor opção. Se não nossos pais, alguém que já tem uma experiência naquela área, alguém que já tem uma maturidade talvez maior que a nossa, alguém que já passou por uma dificuldade e que de repente quer nos passar uma experiência. E é interessante que quando nós vamos ao nome da cidade, a cidade se chamava Timná, significa a porção destinada. E Sansão tinha sido feito um voto para a vida dele. Um voto que seu cabelo não seria cortado. E que esse simbolismo que seu cabelo não seria cortado retrataria a presença de Deus. E um dos votos, além disso, tinha a questão de que ele não poderia comer comida imunda. Entenda-se comida imunda também como a comida encontrada de algum animal morto. Mas é interessante que Sansão, apesar da sua força, ainda era imaturo. Ele acreditava que ele podia fazer as suas escolhas e que ele não precisava dos seus pais para fazer as escolhas. Ele não precisava de ninguém, porque afinal ele era forte. Afinal ele destronava os leões, ele matava os leões simplesmente com a força de suas mãos. E eu fico a pensar quantos de nós, de alguma forma,
em algum momento da vida se sente como Sansão. Diz, olha, eu com meu estudo, com a minha formação, com a minha estrutura pessoal, ou talvez com a minha inteligência, eu mato leões. Para mim não há problema que não possa ser resolvido, não há dificuldade que não possa ser resolvida. E por vezes alguém vem até nós e fala, olha, talvez os nossos pais ou algum amigo, alguém próximo nos aconselhando, olha, não vá por esse caminho. Esse caminho é tortuoso, e nós olhamos para aquela pessoa e dizemos, ela não sabe de nada. Principalmente nós jovens, quantas vezes olhamos para uma pessoa de 70, 80 anos, podemos até imaginar, eu acho que isso servia para a época dele, ele está um pouco por fora, ele não entende, eu sou da geração da tecnologia, eu sou da geração da ciência avançada. Mas vem o além. E de repente nós nos enfrentamos com esse leão, frente a frente, nos encaramos, ficamos cara a cara com esse leão, que são as lutas, que são os desafios de nossa vida, e olhamos bem para esse leão e menosprezamos ele. Dizemos, esse leão é um leão fracassado, ele está morto. E não só isso, às vezes encontramos um favo de mel em sua boca. E aí vem uma grande lição, meu amigo. A lição de que muitas vezes nós achamos as coisas pela aparência, nós achamos que, não tem problema, o leão está morto, não tem problema, isso aqui é uma coisa tão pequena que eu posso resolver tão facilmente. Mas às vezes nos surpreende. Às vezes algo que nós achamos que é doce traz uma cadeia para as nossas vidas. Às vezes é um pai que aconselha um filho num relacionamento, filho, cuidado, não me parece uma pessoa bacana. Cuidado, filho, com as drogas. Pai, é só experimentar, eu saio a hora que eu quero dela. Eu me desligo dela a hora que eu quero, é só curtir, pai. Filho, cuidado, não saia tarde, cuidado com isso, com aquilo. Pai, esquenta a cabeça. Meu chefe não sabe de nada, eu sei muito mais que ele. Na realidade, quem devia estar no comando sou eu. Quantas vezes nós somos surpreendidos? Quantas pessoas eu ouvi dizer que acharam que jamais poderiam se viciar em alguma coisa, que jamais poderiam ter vício da bebida, vício do cigarro. Eu só vou experimentar, eu só vou fazer uma média com meus amigos. Vício das drogas, não, eu só vou experimentar. Olha, cuidado, você está faltando demais no seu trabalho. Não tem problema, está tudo sob controle. E às vezes são pegos de surpresa, são despedidos. Às vezes se pegam nos vícios. Às vezes aquela pessoa que você achava que ia ser incrível para o seu namoro, tudo, que ia ser uma pessoa que você achou, e de repente seus pais ou alguém próximo de você que tinha mais maturidade te dá um toque, diz, não é legal. Passa o tempo e você se surpreende. E você achava que era alguma coisa que você dava conta, como um leão morto, que era um problema fácil de resolver. Mas você se surpreende porque você cai na garra. Era um leão morto que estava ali oferecendo mel. E você diz, nossa, isso é doce, isso é muito bom, vai resolver minha vida. Só que isso trouxe derrota para a vida de Sansão. E talvez a sua vida tenha sido derrotada em alguns aspectos porque você não tem permitido ouvir algumas pessoas que se aproximam de você, que às vezes têm mais tempo de vivência que você, que têm mais anos de caminhada que você, ou às vezes até tem sua idade, mas naquela área que ele está te aconselhando, ele já passou por experiências que ele pode dividir com você. Pessoas, às vezes o pai e a mãe que vêm aconselhar que o filho estude, e o filho diz, mas para quê? Eu quero mais me divertir, qualquer coisa eu faço isso, eu faço aquilo e consigo recuperar minha nota. E mais à frente aquele conhecimento faz falta. E quantas vezes, em tantos sentidos e outros tantos que às vezes a gente não tem tempo de falar aqui, a gente é pego de surpresa. Mas nós podemos mudar isso. Nós podemos transformar isso. Nós não precisamos ficar a vida inteira vivendo de derrota, porque um dia simplesmente achamos e nos confundimos, mas nós precisamos reconhecer.
Nós precisamos reconhecer que às vezes nós fomos por caminhos errados, porque subestimamos aquele problema. Achamos que ele era pequeno demais. Eu não estou dizendo para você se entregar ao problema, não estou dizendo para você se dar por vencido, mas estou dizendo que às vezes você não precisa trilhar certos caminhos que você tem. Às vezes há lutas que você passa que você não precisaria passar. E que muitas vezes Deus coloca pessoas ao seu lado para te aconselhar, e não porque elas não te querem bem, mas porque Deus tem algo com você. Porque Deus quer o melhor para você. Nem sempre a pessoa que mais gosta da gente é a que sempre diz sim. Muitas vezes a pessoa que gosta da gente realmente é aquela que sabe dizer não. É aquela que sabe dizer, olha meu amigo, nesse ponto você está errado. Porque ele está preocupado com você. Ele não quer que você seja um derrotado, ele não quer que você vá para um caminho que de repente ele já passou e sabe que aquele caminho não vai ser bom. Por isso, meu amigo, se você tem tido essa chance, ou de repente você, ouvindo esse vídeo, pode estar pensando, olha, aquela situação é parecida com isso que ele está falando. Sabe que é um aviso de Deus para você. E Deus quer transformar. Agora, você precisa do apoio de Deus. Uma vez que às vezes a gente entra em situações que a gente não queria ter entrado, que a gente achou que ia ser um bom caminho e viu que não é, nós precisamos da ajuda de Deus para sair. Deus pode te ajudar a sair de um vício. Deus pode te ajudar a sair de uma dívida, de um problema pessoal, um relacionamento mal construído. Deus pode transformar esse relacionamento. Deus pode curar a sua vida. Mas é preciso que você permita que Deus faça. E por isso eu quero orar. Senhor nosso Deus, ó Pai, eu quero orar por essa vida. Meu amigo, minha amiga que está do outro lado. Que o Senhor possa abençoar essa vida, Senhor. Se em algum momento da vida dele ele entrou por um caminho, Senhor, que ele achava que seria bom. E hoje ele não consegue, não encontra força suficiente para sair. Talvez um vício, talvez um relacionamento destruído, ó Pai. Uma situação que ele gostaria que fosse revertida. Um casamento que ele gostaria que fosse refeito, ó Pai. Um lar que fosse reconstruído. Uma amizade de filhos que ele perdeu, ou uma amizade de um pai que ele perdeu e ele quer reconstruir. O Senhor tem poder para isso, Pai. Por isso, constrói sobre essa vida, ó Pai, essa vida novamente, ó Pai, de maneira que ele possa crescer espiritualmente, que ele possa encontrar em si, em Ti, ó Pai, a libertação e a cura, Pai. Transforma essa vida, salva essa vida e os que estão no meio dele, ó Pai. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigado por tudo e amém. Amém, meu amigo. Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado dessa palavra. Assista os nossos outros vídeos e até uma próxima.